Certeza? Agora tu foi? Ah, show! Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Yasmin Navega, continuando aqui. Eu faço parte da equipe de conteúdo do Master UAB. E eu tô aqui pra falar com vocês que nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é última semana antes da prova da OAB, o que eu devo fazer. Gente, a ideia é que durante a última semana vocês façam algumas dicas, na verdade, algumas etapas que eu vou citar aqui com vocês, topificado, né? Eu vou falar de 1 a 6 dicas, na verdade serão 6 dicas, para que vocês mandem bem aí na prova da OAB e o que vocês precisam fazer nessa última semana, o que priorizar, o que eu preciso fazer para mandar bem na minha prova de domingo, que é no dia 19/11, semana que vem. Então, contando um pouquinho dessa semana, né, que tem sexta, sábado e domingo, a partir da semana que vem, a gente já conta como última semana antes da prova. Primeira coisa que você deve pensar, é uma das dicas que eu vou trazer aqui, mas eu já vou antecipar. Não queira abraçar o mundo, tá? Então, faça tudo que estiver ao seu alcance. Não tem como você priorizar todas as disciplinas nessa última semana. Então, a primeira dica que eu trago para você é: priorize as disciplinas. Isso mesmo. O que for mais difícil, o que você considerar que não está preparado, o que você precisa fazer uma revisão prévia, aquelas disciplinas que você nem deu uma olhada antes da prova, faça agora, tá? Então, assim, primeiro você precisa saber o que mais cai na sua prova. Eu separei aqui em grupos quais são as disciplinas que vão estar na sua prova de domingo e quantas questões em cada disciplina, me baseando com o último exame de ordem, tá? Com o 23º exame de ordem, que foi um exame de ordem atípico. Antes, que por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ética tinham 10 questões, no 23º exame de ordem, essas questões foram diminuídas, tudo bem? Então, agora, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês quais são essas disciplinas e quantas questões em cada matéria, para que você consiga fazer aí o seu juízo, né, a sua valoração do que você precisa priorizar agora nessa última semana. Então, aqui com vocês, eu trago o grupo 1. Então, nesse grupo, a gente tem ética profissional com 8 questões, direito civil com 7 questões, processo civil com 7 questões. Então, aqui você começa a perceber que direito civil e processo civil juntos são 14 questões. Então, é uma quantidade bem específica, é uma quantidade considerável para sua prova. Então, se você não estudou, que você não tem noção nenhuma, seria legal dar uma priorizada nisso. E como, eu vou falar daqui a pouco, tá? Outra matéria, direito do trabalho, 6 questões, processo do trabalho, 5 questões, direito penal, 6, processo penal, 6 questões. Eu trouxe nesse grupo 1 as matérias, vou considerar com um peso grande de questões, tá? São mais de 40 questões aqui para sua prova. Então, você saber todas essas já são mais de 40, você já passa na prova se você gabaritar tudo isso. Mas o objetivo da nossa live é deixar você tranquilo para que você consiga pensar qual vai ser a sua estratégia nessa última semana. Tudo bem? Então, a ideia é, primeiro, ética. São 8 questões. Ética é uma matéria um pouco menor, considerando, por exemplo, um direito civil, um processo civil. Então, é interessante que você veja. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas direito civil e processo civil, se você não deu uma olhada, processo penal, direito penal, processo do trabalho, direito do trabalho, seria interessante você focar agora nessa última semana. Agora, se você já fez isso, e se você já tem uma bagagem considerável dessas disciplinas, porque você faz muitos exercícios, ou porque você assistiu às aulas do Master OAB, ou porque você vem acompanhando, fazendo revisões, fazendo estudos, lendo resumos, você parte para uma observação do grupo 2, que seria direito constitucional, administrativo, empresarial, tributário e humanos, tá? Direito constitucional, 7 questões, direito administrativo, 6 questões, direito empresarial, 5, tributário, 5, direitos humanos, 2. Eu coloquei aqui nesse grupo 2 as matérias com uma quantidade um pouco menor, se eu for trabalhar em conjunto, né? Direito civil e processo civil são 14 questões, processo do trabalho e direito do trabalho são 11 questões. Então, assim,
Aqui nesse grupo, é um grupo com uma quantidade de questões um pouco menor, mas de forma alguma é menos importante, tá? Bom, continuando, nosso terceiro grupo são as matérias com a menor quantidade de questões, que é Direito Internacional, 2 questões, Direito Ambiental, 2 questões, Direito do Consumidor, 2, ECA, 2, Filosofia do Direito, 2 questões. Bom, antes de tudo, antes de a gente continuar falando aqui, na prova não vai aparecer para você que determinada matéria, que determinadas questões é daquela disciplina, tá? Não vai aparecer escrito Direito Constitucional, vem as 7 questões. Direito Internacional, as 2 questões. Não é assim que vai estar disposto na sua prova, tá? Ela tem uma ordem que geralmente é a mesma, tá? Se você pegar uma prova anterior, você consegue ver que ela é disposta da mesma maneira, a quantidade de disciplinas segue uma ordem específica, você consegue ver assistindo, pegando uma última prova e dando uma olhada, mas não vem especificado na sua matéria. Então, se você quiser priorizar ou começar por determinada disciplina, você precisa conhecer a prova anteriormente, previamente. Tudo bem? Bom, primeiro ponto, priorizar disciplinas. Feito isso, você coloca a mão na cabeça e fala, Yasmin, eu não vi nada de direito do consumidor. Eu não vi nada de ECA, mas só tem 2 questões. Mas se você for somar essas questões aqui, dá coisa pra caramba. 2 de internacional, 2 de ambiental, 2 de consumidor, 2 de ECA, 2 de filosofia, dá uma quantidade grande de questões. São matérias um pouco menores, tá? De se estudar. E eu tenho uma dica pra você. Se você tá falando, cara, eu tô me batendo desespero. São 17 questões, são 17 disciplinas, coisa pra caramba, 80 questões, e tem muita coisa aí que eu não vi ainda. Então, qual é a estratégia de estudo? Como eu posso mandar bem na minha prova e estudar nessa última semana, conseguindo ver aquelas matérias que eu quero priorizar? Segunda dica, gente, faça exercícios. Eu coloquei aqui. Faça o caminho inverso, resolva questões, verifique o erro e depois consulte a teoria. Então, uma das formas de estudar, se você ainda não viu aquela matéria, se você ainda não viu aquela disciplina, é trabalhando as questões anteriores. Faça os exercícios. Se você tem pouco tempo e você tem, né, você só tem um pouco mais de uma semana para sua prova, então o ideal, tá? A nossa segunda dica aqui, além de você priorizar, que foi a primeira, as disciplinas, é você fazer exercícios. Poxa, Yasmin, fazer exercícios. Às vezes eu não sei porque eu errei aquela disciplina, aquela questão. Eu marquei a C, a resposta era A, mas eu não entendi o porquê. Então, nesse momento, você respira, calma seu coração, porque aqui no Master OAB, a gente tem todas as provas anteriores resolvidas, questão por questão, em 5 minutos. Então, a ideia é fazer com que você consiga tanto fazer um estudo prévio, você conhecer a sua prova antes de elaborar ela lá no domingo, e fazer um estudo focado. Entendeu? Então aqui no Master, além de você ter todas as aulas de teoria, além de você ter mais de 200 horas de teoria de todas as 17 disciplinas, ainda tem as aulas de exercícios, cada questão das provas anteriores elaborada em 5 minutos, para fazer com que você faça um estudo um pouco mais ágil, entendeu? Então assim, gente, quando eu falo de fazer exercícios, se você quiser assinar o Master, ser assinante, fazer a sua assinatura e assistir nessa última semana, as aulas de exercícios, vai valer muito a pena. Todas as provas anteriores resolvidas em 5 minutos. Então, olhando, vendo como o exercício foi cobrado, o professor vai ler com você, vai explicar todas as alternativas, isso te poupa um tempo muito grande. Tanto um tempo daquele você fazendo exercício, tentando descobrir o porquê daquilo estar errado, daquilo estar certo, ele já vai dizer pra você. Então, o seu papel, quando estiver assistindo essas aulas de exercícios, é fazer o quê? Fazer leitura de lei, que vai pra nossa terceira dica. Então, quando você estiver fazendo o exercício, quando você estiver lá, ou assistindo a aula de exercícios aqui no Master OAB, focando nessas aulas, vendo como a banca cobrou, vendo como a banca gosta de cobrar determinadas matérias, determinados assuntos em cada disciplina, o seu papel, quando o professor te passar o bizu,
te passar a resposta da questão, te der a justificativa, é você fazer o quê? Ler na lei o artigo que ele citou. Então, ler letra de lei te ajuda muito. Eu até botei a fotinha da Gabi aqui. Não largue seu vade-mecum porque você precisa. O vade-mecum é muito importante, tanto na primeira quanto na segunda fase. Na segunda fase, ele é seu melhor amigo. Você sabe disso, eu tenho certeza. Todo mundo aqui vai passar na segunda fase, então todo mundo já tá o quê? Focando no vade-mecum, seu melhor amigo. Eu tenho certeza disso. Agora, para a primeira fase, ele também é importante, porque você precisa saber o que está escrito ali. Você não pode simplesmente ouvir o professor te falar artigo 13 do CPC, fala isso, isso e isso. Não, você precisa pegar, você precisa ler, você precisa entender aquilo ali. Então, a gente estava falando de elaboração de exercícios agora nessa reta final. Então, você tem uma semana, um pouquinho mais, uma semana para estudar, um pouquinho mais de uma semana para estudar para a prova que vai acontecer no dia 19. Então, a ideia é que você consiga fazer um estudo inteligente, que você use uma estratégia, que você faça exercício, priorize disciplinas e leia a letra de lei, certo? Você precisa estar com o seu vade-mecum do lado para que você consiga ter uma boa estratégia de estudo e consiga ser o quê? Muito mais útil, gente. Não adianta você estudar totalmente errado, achar que, nessa última semana eu vou ver o curso inteiro de Direito Civil, 20 horas de Direito Civil, eu vou ver direto todos os dias, eu vou ver 5 horas de aula. Calma aí, essa é a melhor estratégia? É a matéria que você tem mais dificuldade? Você precisa colocar a mão na cabeça agora e pensar de forma inteligente. Não adianta sair atirando para todos os lados. Você precisa ser inteligente para conseguir focar e otimizar o seu estudo, direcionar o seu estudo. Então, a primeira dica, priorizar disciplinas. Priorizou? Já sabe o que você vai estudar? Segunda dica, faça exercícios. Pega os exercícios anteriores. Pode pegar as provas anteriores, fazer as provas anteriores, ou então pegar, já que você é assinante do Master, se você for assinante do Master, pegar os cadernos de exercícios, ou assistir às aulas dos professores gravadas em 5 minutos para conseguir fazer um estudo muito mais ágil, né? Um estudo muito mais inteligente, certo? E o nosso terceiro ponto que é leitura de lei seca. Não adianta você não olhar para o seu artigo, não adianta você não ter o vade-mecum como seu melhor amigo. Então a ideia é que você leia o artigo assim que o professor falar que ele é importante, assim que ele citar que aquele artigo ali é um artigo fundamental para a sua prova. Então não deixem de ler súmula, OJ, e todos os artigos citados aí durante a sua preparação, certo? Bom, Yasmin, beleza. Eu já tô começando a me animar. Eu tenho certeza que eu vou ter uma última semana sensacional. Você tá me dando essas dicas, eu vou parar, vou botar a mão na cabeça, vou priorizar tudo que eu tenho que priorizar e vou partir para abraço, certo? Aí, pra te ajudar, além de tudo isso que eu falei, além de falar que no nosso site tem curso de exercícios gravados em 5 minutos, o ideal também é que você consiga assistir aulas de revisão. Por que aulas de revisão? Porque as aulas de revisão tendem a ser muito mais dinâmicas. O professor tende a tratar do assunto de uma forma mais objetiva e de forma mais prática. Então, aqui no Master, além disso que eu acabei de falar com vocês, está acontecendo a nossa OAB em 4 semanas. Então, se você ainda não sabe, se você ainda não está conectado, se você nunca veio assistir uma aula com a gente, eu te digo como funciona. Todo dia, às 18 horas, você acessando lá, masteroab.com.br/ao vivo. É interessante que você faça o seu cadastro. Eu até coloquei aqui, ó, garanta sua vaga em masteroab.com.br/OAB 4 semanas. Você faz o cadastro no site, você só vai se registrar, tá? Você não precisa pagar por nada. Então, você vai fazer o seu registro e no dia da aula ao vivo, sempre às 18 horas, aula de monitoria. Tá aqui no nosso slide, né? Aqui do ladinho, que aulas gratuitas de segunda a sexta às 19 horas. Sim, às 19 horas com o professor, às 18 horas com o monitor. Yasmin, qual é a diferença? Qual é a diferença entre uma aula de monitoria e uma aula com o professor ao vivo? Eu não consigo perceber. Bom, a aula de monitoria, gente, tende a ser uma aula um pouco mais objetiva.
tá? É com o monitor. Ele vai tratar com você daquele assunto de forma mais clara, de forma mais fazendo uma conexão com você. A ideia é que o monitor ele faça uma ponte entre você e o professor, que ele esteja aqui para retirar as suas dúvidas, que ele esteja aqui para te apresentar a matéria de uma forma diferente, com a inserção de exercícios, de uma forma mais prática, com algum tipo de macete, com algum tipo de dica. Então, a ideia é que todos os dias, né, às 18 horas, às 18h50, de 18 às 18h50, tem uma aula de monitoria da disciplina daquele dia. Não necessariamente com o mesmo tema que o professor vai tratar às 19 horas. Então, sempre às 18 horas, uma aula de monitoria e às 19 horas, aula com o professor, que é especialista naquela disciplina. Então, aí você aproveita também para tirar suas dúvidas, porque fica rolando um chatzinho aqui do lado. Você vai ter a telinha com a sua aula rolando, a sua aula de revisão fundamental para sua preparação de última semana. E aqui do lado vai rolar um chatzinho onde as pessoas vão ficar botando dúvidas ou elogios para a aula, ou algum tipo de comentário que faça relevância ali naquele momento. Então, resumindo, Yasmin, você falou que a gente tem aula de segunda a sexta, às 18 horas com o monitor, às 19 horas com o professor. Todo dia de uma disciplina diferente. Já gostei, vou fazer o meu cadastro. Isso é importante, por quê? Porque na aula, gente, de revisão, o professor vai te dar dicas, ele vai fazer uma revisão daquela matéria e ele vai fazer um estudo direcionado. Geralmente, o professor tende a tratar de um assunto que sempre cai na prova. Ou, além daquele assunto sempre cair na prova, de um assunto que ele acha que pode vir cobrando, que ele acha que pode cair na sua prova. Então, assim, é uma forma de você estudar também, porque você vai estar fazendo uma revisão, e é uma forma de você pegar as dicas de última hora. É sempre interessante isso. Yasmin, tem aula de revisão hoje? Porque eu fiquei super interessado. Às 18 horas eu vou acessar aí o masterob.com.br/ao vivo? Sim, essa é a resposta. Hoje tem aula de monitoria, às 18 horas e às 19 horas, aula com o professor. Não perde, é importante para a sua preparação aí de última semana. E essas aulas de monitoria e essas aulas ao vivo vão continuar até a semana antes da prova. Até sexta-feira da semana que vem, certo? Fechado então. Então, vamos partir para nossas dicas finais? Bom, a gente já falou que você precisa priorizar disciplinas, certo? A gente botou aqui todos os grupos, né? Eu separei em grupos das disciplinas que caem na sua prova com a quantidade de questão para você conseguir saber, ter noção do que cai e você ficar super ligado e antenado e não dar bobeira. Além disso, a gente falou que é importante fazer exercícios e que aqui no Master OAB os exercícios são gravados em 5 minutos para poder agilizar o seu estudo de última hora. Que é importante ler letra de lei, certo? E além disso, assistir aulas de revisão. E eu falei que sempre rola aí, que está rolando o OAB em 4 semanas e que você não pode perder a aula de hoje e nem da semana que vem. Tudo bem? Certo, agora a gente parte para a nossa quinta dica, que é estude ética. Se você não deu uma olhada no Estatuto da OAB, se você ainda não deu uma olhada no Código de Ética, gente, essa é a hora, pelo amor de Deus. Estudar ética é fundamental e não tem importância se você não viu. Porque é bom que você estude agora nessa última semana, dê um gás nessa disciplina. Afinal, caem 8 questões, tá? Ainda continua sendo a disciplina que mais cai na sua prova. Antes eram 10 questões, caem 8 questões, de acordo com o último exame de ordem, que foi o 23º, certo? Não sei se a OAB vai continuar mantendo esse padrão. De qualquer forma, ética é a disciplina que mais cai na sua prova. Se mais cai na sua prova, você precisa conhecê-la. Aqui no Master a gente tem o curso de ética e, além disso, você precisa dar uma olhada no Estatuto da OAB, no Código de Ética e Disciplina. Então, é fundamental que você agora, nessa reta final, esteja a par dessa disciplina, que é a disciplina que mais cai na sua prova. E não tem importância se você não viu ela anteriormente. Agora é a hora de dar um gás, agora é a hora de mergulhar de cabeça em ética profissional. Certo? Então, vamos partir para nossa última dica. E fundamental, gente, é uma das principais.
tá? Dicas para essa última semana de prova e pro dia da sua prova, porque eu entendo bem, eu já passei por isso e eu sei que a gente passa por um estresse. Essa última semana, essa preparação para a OAB, essa primeira fase, é uma fase muito decisiva, uma fase que a gente fica muito estressado, porque tem pressão de família, tem aquela cobrança de amigo, tem aquela cobrança tipo, e aí, já passou? Ou então, você está estudando, poxa, a prova é domingo. Você fica nervoso, é natural. Isso não pode deixar te atrapalhar no dia da prova. É preciso que você tenha e estabeleça a autoconfiança. Lembrando que não é pra você, que não dá pra você abraçar o mundo agora nessa última semana. Não dá pra você ver todas as questões, você olhar todas as... Não. Vai com calma. Estabeleça uma estratégia. E além disso, tenha confiança em você. Não faz sentido você estar se preparando. Nessa última semana você dá um gás, você estudar todos os dias, você tá aqui, ó, há um mês vendo todas as disciplinas, ou há 3 meses, ou há 6 meses, estudando, focando, com a cara nos livros, com a cara nas videoaulas, se você não acredita em você mesmo. Então, a ideia é que você confie em você. Eu tenho certeza que no dia da prova, se você estiver calmo, tudo vai dar muito mais certo. Então, no dia da sua prova, eu sei que a gente está falando aqui do que fazer na última semana, mas eu não poderia deixar de falar, né, o que você deve fazer no dia da sua prova. Eu já passei por isso, eu sei como é estressante, e no dia da prova, o que me deixava calma era respirar e beber uma água. Então, quando eu estava muito nervosa, ou quando eu olhava para a questão e não vinha a resposta, me dava aquele desespero, eu parava, respirava, bebia o meu gole de água, dava uma acalmada e voltava a me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Até mesmo eu saía, ia no banheiro um pouquinho. Quando eu voltava, às vezes eu até voltava com um ânimo melhor. Eu voltava assim, poxa, caramba, agora eu consegui entender o que estava me faltando ali, o que naquela hora eu estava me sentindo pressionada, eu estava me sentindo estressada e eu não conseguia lembrar. Às vezes, quando você fica muito nervoso, na verdade, você esquece de tudo aquilo que você estudou. Então, mantenha calma. E o principal, confie em você. Você está estudando, você está assistindo às aulas de revisão, você sabe a matéria, não tem por que você ficar nervoso e não tem por que você não acreditar que você não vai conseguir. Você vai conseguir, sim, e fale isso pra você, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo bem? E como eu confio tanto que vocês vão ter sucesso nessa primeira fase de OAB, eu estou aqui também para apresentar a nossa segunda fase. Eu estou aqui deixa eu dar uma olhadinha, primeiro, com a nossa segunda fase de Direito e Processo de Trabalho. A gente está na semana da Black Friday, né? Agora em novembro rola esse desconto mara, então a gente está com uma promoção no site para nossa segunda fase. Então, quando vocês fizerem a prova de domingo, quando vocês souberem que vocês, né, se vocês conseguiram acertar as 40 questões, corre aqui para o Master e assina a nossa segunda fase. Está com desconto muito legal, gente. De 12 vezes de 90, está por 12 vezes de R$19,90. Então, é só você acessar o site do Master OAB que você vai conseguir ter acesso a esses descontos, tá? Não perde esse tempo, na verdade a prova é domingo. Então, na segunda-feira, você já pode vir aqui e fazer a sua inscrição. Então, eu trouxe para você todas as nossas segundas fases para você conseguir entender e saber o que tem aqui no site. Olha lá, segunda fase em Direito e Processo do Trabalho, segunda fase em Direito Administrativo, segunda fase em Direito e Processual Civil e Processo Civil e... eu só tô esquecendo o quê? A parte mais importante. Falar quem é o seu professor de segunda fase, né, amados? Me perdoem. Vamos voltar. Direito e Processo do Trabalho com Leandro Antunes, com o professor Leandro Antunes. Direito Administrativo com o professor Leandro Veloso. Direito e Processo Civil com o professor Alexandre Flecha. Direito e Processo Penal com o professor Leonardo Galardo. Certo? Não sei se vocês já conheciam esses professores. Quem está assistindo aí nossa revisão de última semana, né? Essas últimas revisões, tá sabendo quem é todo mundo. Porque todo mundo já apareceu, todo mundo já deu aula. E eu tenho certeza que eles trouxeram aí dicas valiosas para as provas de vocês. Tudo bem? Aí você vai se perguntar, Yasmin, mas o que tem no site? O que
tenho certeza que eu vou passar na primeira fase. Eu tô aqui, ó, confiante, já tenho a minha estratégia. Eu já pensei nas disciplinas que eu vou priorizar. O que eu preciso saber, o que tem na segunda fase, para que eu consiga, para você me convencer a assinar na segunda-feira assim que eu passar na prova no domingo. Olha lá, gente. 70 horas de conteúdo em vídeo, isso 70 horas aqui tá até desatualizado, porque a gente tem mais de 70 horas, tá? Mais de 70 horas de conteúdo em vídeo. 7 semanas de preparação até a prova, visualizações ilimitadas. Então você consegue assistir o vídeo, tá? Ilimitadamente. Então você não precisa parar, você não precisa como é que eu posso dizer? Limites de visualização, né? Você pode assistir aquele vídeo quantas vezes você quiser. Não entendeu aquele assunto? Quer assistir aquele vídeo 10 vezes para fixar o conteúdo? Tá liberado. Você faz da forma que você quiser. Liberdade, flexibilidade, aqui tem, tá? Além disso, simulados inéditos semanais. Então, toda semana é liberado para você um simulado. Toda sexta-feira esse simulado é liberado, você realiza, né, elabora no final de semana e manda pra gente de volta. Quando a gente receber, a gente vai lá, vai corrigir o seu simulado e vai te dar o feedback. Isso faz com que você consiga alinhar aí a sua preparação, ver o quanto você tá errando ou o que você precisa ajustar. Tudo bem? Tem os nossos agentes de aprovação. Eu sou uma agente de aprovação, eu sou agente de aprovação em Direito do Trabalho, Direito e Processo do Trabalho, junto com o Leandro Antunes. Então, os agentes de aprovação estão aí do seu lado, vão ficar do seu lado, na verdade, né, na sua cola, para que você consiga ter uma preparação alinhada junto com o professor. Porque essa distância, né, virtual, não tem jeito. No online, não tem como a gente encurtar de certa forma. Mas a gente está aqui para isso, para tentar fazer a ponte com o professor, para ajudar você da melhor forma que for. Então, a gente vai manter um contato sempre, com correções de simulado, com dicas semanais, com verificação de peça. A gente cria um grupo no Facebook para a gente conseguir trabalhar juntinho. Então, a gente vai estar na sua cola 24 horas por dia, para não deixar você desanimar, nem deixar com que o seu estudo fique aí desorientado. Tudo bem? Show! Além disso, aulas ao vivo e monitorias toda semana. Então, toda semana, o professor Leandro Antunes, o professor Leonardo Galardo, o Alexandre Flesch, o Leandro Veloso vão estar aqui para te dar esse auxílio, para tirar dúvidas e para te trazer um tema que ele acha importante para sua prova, certo? PDFs liberados para download. Então, esses PDFs liberados para download são raio-x de peça. A gente coloca para você, né, quais foram as peças que mais caíram na segunda fase, quais foram os assuntos mais cobrados até hoje. Além disso, tem lá uma apostila de peças. Então, a ideia é que você consiga ter bastante material para te ajudar aí durante a segunda fase. Correções de peças, é o que eu falei, com os simulados a gente corrige a sua peça, corrige a sua questão e te dá de volta esse feedback, te dá de volta o que você precisa ajustar na sua preparação. E além disso, nos nossos planos de estudos. Então, a gente também libera para você que não consegue aí se orientar, não consegue ter uma noção de como fazer com a quantidade de conteúdo que tem, com a quantidade de coisa de teoria que precisa ver, com a quantidade de peça que vocês precisam elaborar. Então, o plano de estudos é justamente para alinhar e orientar você da melhor forma, para direcionar o seu estudo e para conseguir com que vocês fiquem um pouco mais tranquilos em relação às metas semanais e metas diárias. Tudo bem? E por último, e não menos importante, nós temos o seguro da aprovação. Então, caso vocês não passem na prova, nessa primeira tentativa, vocês têm direito a estudar de graça para o próximo exame. Então, vocês vão fazer a prova no dia 19, de primeira fase. Vão passar, vão assinar o Master, e além de fazer a prova da segunda fase agora, do 24º exame, que vai ser realizado no dia 21 de janeiro do ano que vem, né, de 2018, você tem direito a fazer a prova de segunda fase do 25º exame, né, que vai rolar depois desse. Caso você não passe no 24º, na segunda fase do 24º, você tem direito a estudar com a gente de graça, tá? Você não precisa comprar outro curso, você pode estudar com a gente de graça pro 25º, pro subsequente, né, pro exame subsequente a esse que você não conseguiu a aprovação na segunda fase. Certo? Olha lá, estudo de graça para repescagem caso você não seja aprovado. Então, seguro da aprovação temos também. Certo, gente?
Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. A gente falou aqui do que fazer, né, na última semana antes da primeira fase. Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, nos procure. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí na primeira fase, eu tô torcendo pra isso. E qualquer dúvida, vem aqui mandar e-mail, escreve aqui no Facebook que a gente atende vocês. Eu espero vocês o quê? Nas aulas, ao vivo à noite. Às 18 horas monitoria, às 19 horas aula com o professor. Espero vocês lá. Um beijo e até a próxima. Tchau!